Pochettino e Alisson no Corinthians. Dá para segurar que um tá perto e outro bastante distante. Quero começar falando sobre Alisson, volante que pertence ao São Paulo. Ele já foi avisado pelo Hernan Crespo que não faz parte dos planos. Há semanas, Corinthians e São Paulo tentam chegar a um acordo. Já percebeu-se que não haverá possibilidade de uma troca de atletas. Isso porque os jogadores pretendidos pelo São Paulo no Corinthians não serão liberados. Diante desse cenário, Corinthians e São Paulo estão discutindo os últimos detalhes para um empréstimo até o fim da temporada por cerca de pouco mais de R$ 1 milhão. Corinthians paga esse dinheiro ao São Paulo, assume 100% dos salários do Alisson. Há também uma cláusula de performance que, caso batida, obriga o Corinthians a ficar com o Alisson em definitivo, acordo próximo de um acerto. Sobre Pochettino, houve quem cravasse que o meio atacante argentino será contratado pelo Corinthians. Não é a informação que eu tenho. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte corintiana que disse, abre aspas, não há nenhuma negociação em andamento, muito menos um acordo em definitivo. Pochettino, que na temporada passada jogou 45 jogos, com 4 gols e 6 assistências, já tem 2 gols em 3 jogos na atual temporada, é um meia que agrada a Dorival Júnior. Vale a lembrança de que o Marcelo Paz, executivo de futebol do Fortaleza, quando o Pochettino foi contratado, é hoje o homem forte do futebol do Corinthians. Mas não existem conversas no momento. O Corinthians está em busca de outras posições. Um volante, um lateral esquerdo e um ponta são as prioridades. O que você pensa sobre Pochettino e Alisson? Já use o espaço para comentário. Para opinar, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E o Wesley pode voltar a ser reforço do Corinthians. Jogador formado na base do Timão e vendido para o Al Nassr por 20 milhões de dólares. No fim de semana, o Wesley causou alvoroço entre torcedores alvinegros ao publicar uma foto com a camisa do Corinthians na Neoquímica Arena com a música Louco para Voltar. Essa música é do Felipe Ret. O atacante ainda arquivou todas as fotos do seu Instagram, deixando apenas uma com a camisa do Corinthians. Foi o suficiente para que todo torcedor alvinegro imaginasse que o Wesley estaria voltando, até porque o Corinthians admite buscar um atacante de lado de campo. O Wesley se encaixaria perfeitamente. O que eu fiz? Entrei em contato com o Marcelo Paz, o executivo de futebol do Corinthians, para perguntar se existe alguma negociação. Abre aspas para ele, até agora não tem nada além da postagem dele. Então o Corinthians nega que existam tratativas, mas quero chamar atenção para a parte do até agora. Ou seja, o Corinthians não descartou o Wesley. O problema é que a questão financeira é um enorme impeditivo. Wesley é alvo do Benfica, time português topa pagar entre 15 e 18 milhões de euros. Isso sem falar no Besiktas, que também já demonstrou a intenção de fechar com o jogador. Diante desse cenário, em que existem propostas reais para a compra do atleta, difícil imaginar que o Al Nassr tope emprestar o Wesley para o Corinthians. E o Corinthians não tem capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho para comprar o jogador. Wesley, que na atual temporada soma 18 jogos, 4 gols e 2 assistências pelo Al Nassr, é muito mais reserva do que titular. Só para completar em relação ao Timão, registrar que Vini Souza, volante revelado pelo Flamengo, ao lado de Hugo Souza e Mateuzinho, e que hoje pertence ao Wolfsburg, foi sugerido ao Corinthians e o Timão tenta convencer o clube alemão a contratá-lo, a cedê-lo por empréstimo de uma temporada. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quando chegam os reforços que você falou no Corinthians? Vitor, o Corinthians já anunciou quase todos, né? Falta anunciar o Caio César, os outros já foram todos, né? E agora o Corinthians está atrás de um volante. Surgiu essa especulação do Leroy Fer, mas dificilmente vai ser contratado por conta da idade, 36 anos. Ó, Arsenal fez proposta por Bidon, foi a pergunta que eu mandei agora para um dirigente do Corinthians, a resposta não. Bom que ele é rápido. Já disse que o Leroy Fer, por conta dos 36 anos de idade, apesar de ter sido sugerido, dificilmente vai acontecer, tá bom? Ó, quando a live começou, mandei mensagem para o dirigente do Corinthians, porque eu contei para vocês que Leroy Fer foi oferecido, sugerido ao Corinthians, tá? Estou ouvindo aqui uma pessoa do Corinthians dizer que por conta dos 36 anos de idade, a chance desse negócio acontecer é muito pequena. Apesar do aval, da vontade, da intenção do Memphis em colocar um compatriota no Corinthians, o nome dificilmente vai avançar. O Eduardo Oliveira perguntando notícias do Corinthians, só para contar que o Corinthians busca um lateral esquerdo no mercado, esse lateral esquerdo é brasileiro, tá? Além do volante, que já é um velho objetivo.
Gabriel de Carvalho, boa noite, Nicola. Descobriu quais são os valores que o Corinthians ainda tem para receber de outros clubes? Gabriel de Joinville, acho que foi o Gabriel quem tinha feito essa sugestão ontem. Durante a live, mandei para o presidente do Corinthians, o Osmar Stabile, ele disse que tentaria junto ao departamento financeiro. Não é uma coisa tão simples ao que parece, estou aguardando o feedback. Assim que o pessoal me trouxer alguma coisa, eu já conto para vocês, tá bom? Lucas Rafael, notícias sobre Torreira e Lucas Veríssimo no Galo. Mandei, o pessoal do Galo está me respondendo aqui, eu já emplaco essas duas, tá? Edmilson Felipe Neto, Paquetá vem, meu patrão, ou não? Eu te diria que sim, os caras estão acertando os últimos detalhes da transferência, transferência gigante de 35 milhões de euros fixos, embora o West Ham ainda sonhe com 40. O West Ham preferiria que ele ficasse até junho, o Flamengo exige que ele venha agora. Eu acho que por conta dessa diferença, é possível que o Flamengo tenha que pagar um pouco mais do que os 35 milhões de euros. Mas acho improvável que o negócio não aconteça, tá? O Jaime Leite, ô Nicola, o que você acha do Bagre Alberto? Cara, o Yuri Alberto ontem perdeu um gol incrível, né? Só não foi tão incrível quanto o gol que o Lautaro perdeu com a camisa do Santos. O Lautaro tinha a oportunidade com a bola no chão, o Yuri com a bola no alto, enfim. Eu acho que vai ser difícil para o Corinthians conseguir vendê-lo por 22 milhões de euros só na parte dele. Vale a lembrança de que o Corinthians tem só 40%, né? Alisson no Corinthians, como tá? O Alisson deve acontecer, Luiz. Eu acho que deve acabar acontecendo. Deixa eu só falar sobre o Wesley. Wesley, no final de semana, postou uma foto dele com a camisa do Corinthians na Neoquímica Arena e uma música falando sobre voltar, enfim. Aí muito torcedor do Corinthians, de forma até óbvia, começou a especular essa possibilidade. E aí eu mandei mensagem para uma pessoa do Corinthians, ela disse, até esse exato momento não tem nada além da postagem, tá bom? Informação exclusiva, um volante que já foi da seleção holandesa e tem o aval de Memphis Depay, foi sugerido ao Corinthians. E eu me refiro a Leroy Fer, 36 anos de idade, atleta livre no mercado. O nome já está sendo analisado pelo Departamento de Futebol e Diretoria. O Leroy estava no Gulf United, dos Emirados Árabes, não teve seu contrato prorrogado e está livre. Não dá para dizer que foi o Memphis quem ofereceu o jogador, mas ao tomar conhecimento que seu ex-parceiro de seleção pode pintar no Corinthians, o Memphis gostou da ideia e reforçou a possibilidade de contratação. O Leroy chegou a disputar a Copa do Mundo de 2014 pela seleção holandesa, fez um gol na única partida que disputou, você lembra a Copa do Mundo de 2014, realizada em território brasileiro. Foram 11 jogos pela seleção holandesa. A última partida dele em 29 de novembro, que pesa contra o Leroy Fer, é a idade dele, os 36 anos. Outros nomes cotados para essa função de volante, Alisson, do São Paulo, e Alan, do Flamengo. Você já ouviu falar sobre o Leroy Fer? Use o espaço para comentar e diga se você gosta dessa possibilidade internacional. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.